Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Estou aqui na minha casinha nova por 5 dias em Porto Alegre. Estou sem Wi-Fi hoje, mas espero que vocês consigam me ouvir bem, se conectar bem. Me confirmem se está tendo algum problema, se estão me ouvindo legal. E a gente já pode começar. Tá saindo legal o som? A gente está numa semana de estudos sobre autodiagnóstico. A gente aprendeu no primeiro dia, na segunda-feira, a entender Prakriti, a entender corpo de nascimento, a entender suas características de nascimento, como seu corpo funcionava quando você nasceu e quais são as tendências de comportamento que a gente adquire quanto a isso. A gente estudou na terça-feira sobre as fontes de sobre o processo de adoecimento. A gente estudou as 6 etapas de adoecimento, como uma doença não começa já no fim, ela tem o início, ela tem a causa, ela tem o comportamento como causa, ela tem um determinado grupo de ações por onde você vai, por onde você anda, o que você ingere, o que você elimina, o que você não elimina. A gente estudou ontem a sede de adoecimento de cada um dos doshas. A gente viu que o Vata adoece mais na mente, no sistema circulatório, dando frio, adoece no intestino grosso, dando constipação, adoece no sistema ósseo. A gente viu que o Pitta adoece nos olhos, adoece no estômago, no intestino delgado, na pele, no sangue. E a gente viu que o Kapha adoece mais no peso. Ele adoece mais no estômago com excesso de muco, no tecido gorduroso. Ele adoece ficando com apego, ficando com letargia, ficando com as articulações muito pesadas, com dificuldade de mobilidade. Vamos estudar hoje sobre a forma de identificar as nossas excreções. Então hoje a gente vai falar da parte mais suja das nossas lives. A gente vai falar de fezes, urina e suor. Então, vamos entender como identificar o nosso dosha de acordo com as nossas excreções, que é uma das principais formas de entender como está o seu dosha hoje, para você entender se hoje você está com o vata mais agravado, então você devia comer coisa mais pesada, ou se você está mais ácido, então você devia comer alguma coisa resfriante, alcalina, ou você está mais pesado, então você comer alguma coisa mais leve, ou talvez até fazer um jejum. Isso pode ser facilmente identificado pelas nossas excreções. E falando das excreções, vamos começar pelo suor. Tá? A gente tem características muito marcantes no suor. O indivíduo vata, ele sua menos, tem um suor frio. Tendências a não ter muito odor no suor. Às vezes pode ter um pouco de odor no sovaco, mas ele não tem um suor mal cheiroso saindo pela pele. O indivíduo vata ele vai suar pouco porque ele produz pouco tecido e o suor ele é a excreção dos tecidos. Então, como ele produz pouco tecido, ele produz pouco metabolismo, ele tem pouco suor. Aí ele não tem tanta troca de calor com o ambiente. Então, o vata ele tende a não controlar direito a temperatura dele pela pele, enquanto que o Pitta consegue. O Pitta está passando calor, mas a pele dele dilata e ele excreta o calor. Ele está passando frio, a pele dele se espreme toda, ele se fecha e segura o frio. O vata ele não tem tanta mobilidade na pele. Então ele tem a pele mais seca, um pouco a pele geralmente está mais gerando frio do que gerando calor, mais gerando aspereza do que gerando sedosidade. Percebam que o vata ele é áspero nesse sentido. Reparem como se o vento bate na sua pele fica áspera. Então essa é a característica do vata em si, a aspereza, o ressecamento. Então o suor vata ele é mais frio e escasso, tá bem? Se ele está abundante, ele vai ser um suor frio. Quem sua pelas mãos, geralmente é um suor vata, um suor mais frio. Eu hoje em dia não tomo café, porque se eu tomar café eu suo pelas mãos, se eu tomar muito líquido eu suo pelas mãos. Eu tenho os doshas bem em equilíbrio. Então se eu consumo alguma coisa que desequilibra um pouco o Pitta, meu Pitta desequilibra. Se eu consumo uma coisa que desequilibra bem o vata, meu vata desequilibra. Nem precisa ser uma coisa muito forte não. Eu já tenho uma dieta mais estável. Então a gente falou do suor do vata. O suor do Pitta é um suor mais abundante. Como o Pitta é o camarada que tem um metabolismo bom, ele tem as enzimas boas, ele está o tempo inteiro comendo, o tempo inteiro produzindo tecido. Então, por conta disso, ele fica mais... ele é mais líquido, a pele dele transpira mais, ele vai estar gerando um suor mais ácido, às vezes salgado, aquele suor que tem cheiro, é um suor mais
que quando cheira mal, quem vai cheirar mal mesmo é o do Pitta. O do Kapha vai cheirar pesado, mucoso, mas o do Pitta cheira aquele ácido, chega a ser fétido, só de peão de obra. Que é aquele cara que está o tempo inteiro comendo, o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro usando o corpo. Então ele acidifica as excreções, e uma das formas de observar o suor Pitta é vendo o odor no suor. Acidez, é um suor que às vezes machuca a pele, é um suor de tendências quentes, não precisa ser um suor mucoso, às vezes ele é ácido e fluido. Então aquele cara que não sua, mas quando sua ele transpira completamente em todas as partes do corpo. Então é um indivíduo que tem excreções mais Pitta. Quando a gente pega um indivíduo mais Kapha, ele tem o suor mais pegajoso. É um suor que às vezes ele sai, mas ele fica grudado na pele. Então, aquele suor de criança que você bota a mão nela, tá melada, é um suor Kapha, um suor mais mucoso. Aquele suor de travesseiro de criança, que deixa o travesseiro amarelo, é um suor Kapha. Então, o Kapha ele solta muco pelo suor. Se é uma pessoa, um adulto, já estou dando exemplo de crianças, mas se é um adulto, as roupas precisam ser lavadas com constância, senão ela pega mau cheiro, senão ela fica grudada do suor, fica com ranço. São pessoas que, ao acordar, elas têm uma dificuldade grande de levantar da cama por esse peso linfático. Então, quando ele acorda, ele tem que mover o corpo, tem que mover essas energias linfáticas, e isso é um pouco trabalhoso. Então, são indivíduos que acordam com mais lentidão. O suor Kapha, ele é principalmente consequência de uma alimentação pesada e excesso de tecidos, tá? Então, é o tipo de presença de suor que você quer fazer uma dieta emagrecedora nesse caso. Então, a gente falou de suor Vata, suor Pitta e suor Kapha. Vamos falar agora de urina. Urina Vata, urina Pitta e urina Kapha. Lembrando que a identificação da sua excreção conta muito, porque isso vai falar do seu momento presente. Então você observa a sua excreção, poxa, ontem então eu agravei no dosha tal. Hoje eu devo estar com esse dosha agravado, então eu vou buscar eliminar esse excesso. Por isso é importante a gente observar as excreções, tá? Urina, então, ela é muito mais imediatista do que as fezes, por exemplo, do que o suor, por exemplo. Então, no fator urina, urina Vata é uma urina mais escassa. Ela tende a ser límpida, não é uma urina amarelada. Ela não tende a ser muito mal cheirosa, não tende a ter muito odor. É uma urina que muitas vezes a pessoa vai pouco ao banheiro. Ela pode até tomar água, mas ela vai pouco. Se ela toma muita água, ela acaba urinando muito. Mas ela urina basicamente água. A água nem entra em muito contato com as toxinas do corpo. Então ele bebe água, ele urina basicamente a mesma coisa límpida. Aquela urina que faz espuma no vaso é uma urina bem Vata. Aquela urina intermitente, a pessoa tem vontade de ir ao banheiro, faz um pouquinho, daqui a 3 horas quer fazer mais um pouquinho, é uma urina de características Vata, mas não é abundante. Tá? Límpida e não abundante. A urina mais Pitta é uma urina que é bem ácida, principalmente a primeira urina do dia. É uma urina que ela tem mais bile, então ela é mais puxada para o sabor ácido, para o tom amarelo, para o tom alaranjado. É uma urina de pessoas que tendem a ter infecções urinárias, tendem a ter um peso aqui embaixo mais forte, um pouco um calor na região descendente muito grande. Isso pode se representar como candidíase, como infecção urinária, como excesso de calor na região, como uma dermatite, alguma coisa assim. A urina Pitta, ela tem essa característica ácida porque a pessoa está sempre consumindo muitas coisas ácidas. Se ela aumentar a ingestão de água, ela vai desacidificar um pouco a urina. Mas o ideal seria que ela consumisse alguma coisa anti-Pitta, tipo um buttermilk, o soro do leite, espremido com limão, batido com coentro fresco. Eu tenho a receita do buttermilk no YouTube da Sankhya, tá? Então a receita para você, a urina Pitta, ela tem essa característica de ser mais ácida, de ser mais quente, e ela geralmente é abundante. Então a pessoa não consegue ficar muito tempo sem urinar. Ela talvez consiga dar intervalos grandes, mas quando ela urina um grande volume. Essa é a característica do Pitta, são grandes volumes de água no corpo, tá bem? A urina Kapha é uma urina mais pesada. Às vezes ela não é tão abundante, mas você percebe que ela é mais leitosa. Enquanto que a do Pitta é abundante e ácida, então você vê no vaso ela amarelada, alaranjada, a do Kapha você não necessariamente você vai ver a cor, mas ela é mais leitosa. Pode ser que seja laranja ou seja amarela, mas ela é puxada para o tom leitoso. Então é como se tivesse uma névoa ali, como se tivesse jogado um pouco de leite no vaso. Então isso é a característica do excesso de produção de tecido. Urina leitosa é característica
quem está produzindo mais tecido do que deveria. Então pode ser bem-vindo um jejum, uma restrição na dieta, o uso de chás picantes e amargos, para reduzir os tecidos, para aumentar o metabolismo. A urina leitosa, ela é acompanhada de AMA, de toxina. Então ela muitas vezes apresenta cheiro, ela às vezes apresenta esse fio mais leitoso, às vezes como uma nata, que até se separa do xixi em si, e ela tem tendências a ser não necessariamente abundante, mas constante. Então a pessoa vai de 2 em 2, 3 em 3 horas, sempre tem que urinar um pouquinho, sempre tem que urinar um pouquinho. Não são pessoas que conseguem segurar muito a urina. Então, se é no caso de uma pessoa que está dando muita risada, por exemplo, talvez um CAFA, com a característica de urina CAFA, as membranas já são mais preguiçosas um pouco, talvez ele não consiga reter a urina enquanto está dando risada, por exemplo, que gera muita força, muita pressão. Então é importante para o CAFA ele conseguir diminuir o excesso de produção de tecido. Urina vata, urina pita, urina CAFA. Já falamos de suor vata, suor pita, suor CAFA. Fezes. Fezes vata. Distúrbio vata é ressecamento. Então, quando a gente fala que o suor é vata, é porque o suor é escasso e frio. Quando a gente fala que a urina é vata, é porque a urina é escassa e límpida. Quando a gente fala de fezes vata, a gente fala de fezes mais secas, de fezes mais duras, fezes mais empedradas. Claro que tem o outro lado, tem o vata que ele está tão desnutrido, ele está tão sem muco no corpo, que ele não gera aderência nos alimentos, ele tem diarreia constante. Isso também é um distúrbio vata, mas é mais raro de ver. Então eu prefiro explicar para vocês, como a gente não está dando uma consulta online, prefiro explicar o vata como essa característica mais seca das fezes. Então as fezes vata, elas vão ser tipo cocô de cabritinho, bolinha. Geralmente ela não suja o vaso, você não suja o papel, porque ela está tão dura que ela não gera pasta, que ela não gera excreção, né? Ela não suja o meio. É uma urina de um alimento que está ali há tanto tempo, você come o negócio, ingere, manda para o intestino vai absorvendo, manda para o intestino grosso para excretar, entra lá uma bola de coisas, aí você vai deixando muito tempo, vai secando, vai secando, vai secando, vai secando, até a hora fica uma bolinha pequenininha, durinha, isso está aí há mais de 3 dias em você. Então as fezes vata, ela tem uma característica de ter pouco movimento, ela fica muito tempo no corpo. E a pessoa gera gases, geralmente. Então ela não tem um contato muito grande com o intestino. Ela, não, tudo bem, vou pouco ao banheiro. Não fui ontem, mas está tranquilo. Esse comportamento de não ir muito ao banheiro é justamente o que agrava o vata e faz a pessoa ficar retendo coisas demais na vida dela. Não só fezes, não só urina, não só suor, mas retendo comportamento, retendo medo. Por isso os distúrbios vata, eles se representam muitas vezes como medo, porque está ligado a pessoa a guardar coisas do intestino, que é um dos órgãos sede do medo da vida. Tá bom? E também pode ser o órgão sede da coragem, o órgão sede da determinação. Mas como a pessoa não vai ao banheiro, é o órgão sede do medo. Quando a gente fala nas fezes pita, a gente fala no indivíduo que ele tem uma produção maior de excreção. Então essa excreção ela é representada como bile. Então são fezes mais amareladas, fezes mais puxadas para o claro do que para o escuro. Quando a pessoa tem muita produção de bile, isso às vezes até irrita o intestino. Então são fezes que às vezes elas não são bem formadas. Se você faz fezes em charuto, bonita, provavelmente é uma fezes pita equilibrada. Agora suas fezes são mais quebradinhas, são mais soltas, são quentes. Você não consegue ficar muito tempo sem ir ao banheiro. Você come e vai ao banheiro, são fezes mais pita. As fezes pita, elas têm essa característica de serem abundantes, constantes, quentes, mal formadas, puxadas para o amarelo. Então isso vai mostrar que você está com o corpo mais ácido do que você deveria. Talvez seu intestino não esteja absorvendo energia por causa desse excesso de acidez. Esse excesso de fezes pita vai gerar também os gases. Não é que só vata tem gases, é que o vata tem gases porque resseca. O pita tem gases porque fermenta. Então gera calor, gera fermentação, ele vai gerando esses gases digestivos. De uma forma ou de outra tem que fazer um tratamento para eliminar um excesso de dosha, né, pessoal? As fezes mais pita, então, elas são mais irritadiças. A pessoa vai geralmente mais de uma vez ao banheiro por dia, tá? Fezes kapha são fezes maiores, mais abundantes. Elas são fezes, aquele cocôzão que entope o vaso, geralmente é o cocô kapha. Se é um cocô seco, é vata. Tem seco, vata grande que entope vaso. E tem mucoso, pastoso, kapha que entope o vaso. Aquele cocô pedrão, bola de tênis, é cocô vata. Aquele pedrão raiz de mandioca, grandão, é cocô kapha.
Tá? Esse cocô-cafa, ele vem porque a pessoa tem lentidão no intestino. Não é porque ela não vai ao banheiro todos os dias, é porque o intestino trabalha de forma lenta. Então seria interessante para essa pessoa aumentar a ingestão de chás, de especiarias, aumentar a ingestão de ervas, diminuir a ingestão de alimentos pesados, como massas, como raízes, como leite, como queijos, como sementes, fazer a dieta de coisas mais leves, mais termogênicas, especiarias, podem ser saladas, às vezes, que elas são mobilizantes desse tipo de dejetos, tudo mais cozido, mais cremoso, mais pastoso, mais fluido. Então a ideia para quem tem excreções mais vata é aumentar a oleosidade. Para quem tem excreções mais pita é diminuir a acidez. Para quem tem excreções mais vata é diminuir os volumes. Então quem tem as excreções mais kapha, tem cocô mais pesado, precisa estar se movendo mais. Aí, quando a gente fala em yoga, a gente pode falar, por exemplo, no Surya Namaskar, são as saudações ao sol, que são exercícios para você manter o seu corpo ativo, produção de enzima ativo, digestão, e uma das partes que ativa bastante são as partes excretoras. Então, aumenta muito o movimento. Quem não vai ao banheiro todos os dias tem que aumentar o movimento, aumentar a oleosidade do corpo, fazer uma massagem com óleo de rícino no intestino. Quem vai na região do umbigo, assim, compra um óleo de rícino na farmácia, faz uma massagem ali nessa região. Quem vai muito ao banheiro precisa diminuir a ingestão de pimentas, a ingestão de azeite, que é um óleo ácido, a ingestão de especiarias, de chás, talvez diminuir a ingestão de água, começar a comer mais raízes, mais cremes, mais purês, mais soufflés, para densificar o intestino. Então, pessoal, hoje a gente estudou as 3 excreções, tá? Fezes, urina e suor, para os 3 doshas, vata, pitta e kapha. A sua excreção ela vai dizer muito como você está nos últimos dias. Então, com base nela, você vai conseguir comer um pouquinho melhor. Se você está viajando muito, viajar resseca o corpo. Então, para eu que acabei de chegar em Porto Alegre, esse é meus primeiros 15 minutos na casa, está sendo fazer essa live. Escolhi o melhor lugar, botei o tripé para fazer aí direitinho. Agora, se eu não prestar atenção no meu intestino, o meu excesso de viagem vai ressecar o meu intestino. Porque se mover resseca. Mover-se de estado, mover-se de país, pegar ar, mudar de ambiente seca o intestino, requer lubrificação do corpo para absorver e adaptar locais novos, e se adaptar a locais novos. Então isso agrava vata. Ter muitas atividades estressantes agrava pitta. E ficar parado muito tempo agrava kapha. Então vocês têm que prestar atenção no que está agravando, em como as suas excreções estão se comportando. As excreções são um grande termômetro do corpo. Então se você conseguir ir ao banheiro todos os dias, você já está mandando muito bem. Se você conseguir ir ao banheiro 1 ou 2 vezes ao dia, e não 5 vezes ao dia, você também está mandando bem. Então a ideia é dar a vocês o básico de dicas, para que vocês consigam começar a trabalhar dentro do sistema dos doshas, dentro desse sistema ayurvédico, de compreensão e visão do corpo. Tá? Eu vou continuar esse conjunto de lives amanhã. Vamos ver sobre o que a gente vai falar amanhã, mas tem que ser dentro desse autodiagnóstico, tá bem? Então vamos pensar aqui. Dentro dos doshas. Vamos estudar períodos de adoecimento. Então a gente vai estudar por que as pessoas adoecem de problema respiratório no mesmo período. Por que as pessoas adoecem de gripe e febre no mesmo período? Porque todo mundo, a cidade inteira está com uma virose. Isso tem motivo. Então tudo isso tem motivo. A gente vai estudar amanhã porque existem determinados problemas que acontecem em determinados períodos do ano. Isso está ligado com o diagnóstico de período. Tá bom? Beleza, pessoal? Gostaram da live? Espero que tenha sido legal para vocês. Vocês querem estudar língua amanhã? Tá bom. Agora que eu li aqui, que eu puxei para perto. Então amanhã vamos estudar línguas e período de adoecimento, tá bom? Mas vamos estudar línguas amanhã, que é uma coisa bem legal de estudar. Vou ensinar vocês a ver as línguas. Bem, pessoal, é isso. Vamos acabando a live aqui. Eu vou dar aula esse final de semana em Porto Alegre. Eu tenho 2 turmas aqui. Tenho 3 turmas aqui em Porto Alegre. Vou ficar muito contente de encontrar meus alunos. Vou encontrar minha namorada. E ótimo final de quinta-feira para todos. Vou aproveitar e me aterrar aqui na casa, manter minhas coisas organizadas para não agravar meu vata. Namastê, boa tarde a todos, a todas. Até amanhã.